Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal Afeta Críticas. Eu me chamo Giovanni da Silva e hoje a gente vai começar um ano de muitos conteúdos sobre cinema, não sobre críticas de filmes e séries, mas sobre cinema. Há um tempo atrás eu comecei, com um quadro aqui no canal, é um quadro bem antigo, e é um quadro que se chama Histórias Cativantes sobre o Cinema e o Design Gráfico. E é um tipo de quadro que eu criei para entrevistas, para debater tais temas. E eu tenho um canal no YouTube há um pouco mais de um ano e 8 meses, né? E eu nunca me abri abertamente aqui com vocês para falar sobre cinema, para falar o que eu acho sobre crítica de cinema, o que eu acho sobre algumas opiniões que eu vejo aí na internet, no Twitter, no mundo do cinema mesmo. E eu estava assistindo Rebelde. Na verdade, eu estava assistindo um filme. Eu não me lembro o nome do filme, mas me deu uma dica incrível. Na verdade, também foi esse filme, mas também foi alguns vídeos que eu vi do Pondé, né, que é um baita filósofo, que eu acompanho desde 2017. Eu me inspiro até muito nele, né? E assim, comecei a me perguntar, porque recentemente aconteceu uma coisa e eu comentei sem querer num post de um amigo, e ele acabou ficando bem chateado comigo, que foi relacionado de um filme que eu não gostei e ele gostou. E aí ele não gostou do que eu falei, e sabe, isso acontece muito na internet, principalmente quando o padrão é política, por exemplo, ou religião, ou até filmes, né? Quando você não gosta de uma coisa, outra pessoa gosta, aí você acha que a sua opinião é a mais importante, a opinião do próximo não importa, ou vice-versa. Então eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito disso, né? Esse vídeo nem vai ter vinheta, porque realmente é um tema bastante debatido hoje, né? E eu gostaria de dar minhas opiniões sobre isso, lembrando que eu não sou o tipo de pessoa que julga você por gostar de Crepúsculo, né? Claro que se for um debate mais sobre o que o filme claro que eu vou tentar defender uma hipótese que eu acho que é relevante. Eu acho que o que mais preza aqui é a respeito de respeito, principalmente. Mas vamos aí. Eu falei que não ia ter vinheta, mas roda a vinheta aí. Bom, eu tô olhando aqui a tela do meu computador e tem 6 temas aqui, 6 subtemas aqui que vão ser as pautas do vídeo de hoje. Beleza. Opiniões e embasamentos técnicos. Hoje, no mundo que a gente vive, seja qualquer tema que você queira tratar, seja cinema, seja política, seja religião, seja gastronomia, tecnologia, design gráfico, design de produto, deixa eu ver outros subtemas aqui, arquitetura, geografia, enfim. A técnica e teoria é muito importante, né? Uma das coisas que um dos grandes professores que eu tive na faculdade, ele me falava muito que você ter a teoria e você colocar essa teoria em prática é muito importante. Tanto para você entender como funciona e tanto para você ir aprendendo mais coisas, sabe? Claro que hoje em dia a gente vive em um mundo muito estranho, sabe? Hoje a gente tem que lidar com certas coisas, sabe? Como, por exemplo, eu acho que o cinema, ele tá indo cada vez mais para um lado bem legal, sabe? A gente está tendo mais discussões. Por exemplo, dá um exemplo aqui de um filme que eu assisti ano passado, no final ali em dezembro e tal, que foi um filme bem discutido, que foi Não Olhe Para Cima. É um filme que ele teve essa coisa, sabe? Ele teve essa proposta de trazer tais discussões. Inclusive, para mim, um dos melhores vídeos que eu vi foi o do Pirula, sabe? O Pirula é outro cara que eu acho sensacional,
né? Ele é um biólogo e também uma pessoa que eu acho incrível em tudo que ele faz, sabe? Então, assim, a gente ter uma opinião sobre determinados assuntos é muito relevante. E como a gente trata sobre essas coisas, então, com embasamentos, com pesquisas, com estudo, com experiência, né? Experiência é algo que eu não tenho tanta experiência assim em cinema, né? Aqui é só como hobby mesmo que eu faço, mas é bem assim, sabe? É uma coisa que rola muito, sabe? Outro subtema aqui que a gente tem é como debater de forma civilizada. Vamos colocar aqui um pouco sobre os filmes da Marvel e os filmes da DC. Quem é melhor? Quem é pior? Qual melhor empresa que trata bem os seus filmes ou suas séries? É algo que é uma discussão no cinema hoje, né? Ou outra discussão, quem é o melhor diretor? Tarantino ou Scorsese? Quem é o melhor ator? Tom Cruise ou sei lá, vamos pensar um outro nome da indústria que é de diretor. Vamos pensar aqui Jordan Peele ou Ari Aster, sabe? Então, são discussões que, assim, eu tenho sim minhas preferências e eu acho que hoje, quando você tem uma opinião diferente que o do seu coleguinha, você ou ele acha que isso é você menosprezar a opinião do outro, sabe? Eu acho que não é dessa forma. Eu acho que as pessoas, elas acabam... eu, inclusive, já fiz muito isso. Eles acabam indo por um lado muito da ignorância, sabe? Se a gente falar também sobre política, sabe? Hoje a gente está vivendo num mundo que, cara, não tá certo, sabe? Não tá sendo legal tanto para nossa saúde mental, né? Eu vi em 2020, por exemplo, eu perdi muitos amigos porque uns eram de direita, outros eram de esquerda, outros acreditavam em uma coisa e outros acreditavam em outra. Isso pode ser até bem chocante. Eu não estou me sentindo até bem por falar dessas coisas, mas acho que uma das formas mais legais de debater é cada um ter uma opinião e a gente ir indo construindo as coisas, sabe? Isso é muito interessante. Outra pauta que eu trouxe aqui, debates geram ideias. Isso é primordial, cara. Uma das coisas mais legais que eu aprendi na faculdade de design gráfico foi o brainstorming. Brainstorming para mim é uma coisa sensacional. Eu uso inclusive nos vídeos aqui no canal, principalmente os mais temáticos, sabe? E a ideia desse vídeo surgiu de uma série de vídeos que eu fiz no longo daqui do YouTube. E eu gostei muito porque vamos debater sobre um filme, vamos debater. Toda semana eu tô aqui no canal falando sobre um filme, falando sobre um grande lançamento, falando sobre um filme uma série que ninguém gostou, mas, cara, mas e se você não entendeu essa parte aqui? Eu acho que é claro que eu não sou crítico de cinema, não sou o cara da área do cinema. É um objetivo que eu tenho, estudar mais cinema para me tornar um crítico, né? Mas é bem assim, cara. Se você quer debater um filme, por exemplo, se a gente botar na balança aqui, o filme lá é do Wagner Moura, o Marighella, para mim foi um filme incrível. Foi um filme que gerou muita discussão a respeito de racismo, a respeito do que aconteceu ali, né? E uma das coisas que eu mais gostei em Marighella foi que ele não quis tratar o Marighella como um vilão ou como um herói. Ele pode ser os dois, né? E tá tudo certo, sabe? E você ter opinião é muito importante. Por exemplo, Duna. Duna é um grande blockbuster. E muita gente gostou, muita gente odiou, né? Eu gostei, achei interessante. E assim, o meu único problema com Duna são alguns momentinhos, sabe? Ele começa bem, só que ele termina mal, sabe? Então isso é bem legal, sabe? Beleza, né? E aí a gente entra aqui em um detalhe, né? A nossa opinião pessoal pode ser levada em conta numa análise mais aprofundada
esse subtema aqui é muito complexo, tá? A gente tem uma opinião, por exemplo, O Enigma do Outro Mundo, que é um filme que eu preciso terminar de assistir, mas beleza. Foi um filme que na época ele não teve tanto impacto, ele foi crescendo ao longo dos anos. E, por exemplo, qual é a minha opinião sobre esse filme? Ah, não, eu acho esse um grande clássico do cinema. John Carpenter tá incrível lá, ele dirige muito bem. Aquela cena ali quem será que é o monstro? Quem será que é o hospedeiro, sabe? Então, isso é muito interessante, sabe? E, assim, a gente ter uma opinião sobre um filme, a gente ter uma opinião sobre uma série, por exemplo, tem gente que ama demais, ama muito Sex Education. Eu já vi gente que já odiou essa série por tratar tais temas bobos, sexualidade, questões LGBTs, que ia mais, uma bobeira, uma besteira, né? E como é que a gente lida com isso? A nossa opinião pessoal, né? Eu não sou crítico de cinema, mas uma das coisas que eu aprendi a fazer para escrever os meus textos sobre filmes é misturar a parte subjetiva da parte objetiva em uma crítica de cinema, né? Eu gosto de fazer isso porque isso também lida um pouco de opinião versus... É uma coisa que eu gosto muito de fazer, tanto para exprimir também ideias, sabe? Porque, assim, beleza, se esse filme ele me fez pensar dessa forma... por exemplo, vamos colocar aqui A Ligação, um filme da Netflix de 2020. Foi um filme que me fez refletir de uma forma que vocês não têm noção. E qual a minha opinião pessoal sobre esse filme? Mas também a gente tem que levar em conta o que o filme propôs a me transmitir, né? E aí entra essa parte mais objetiva, mais subjetiva, né? Qual é o objetivo desse filme aqui? E aí a gente escreve... eu gosto muito, por exemplo, quando estou assistindo um filme muito cabeça, é de você colocar algumas coisinhas a mais, sabe? Você perceber como foi feito o roteiro, a gente tentar entender o roteiro. Uma das coisas que eu gosto de fazer muito aqui no canal, principalmente, é tentar entender o roteiro, a ideia que é feito aqui. Qual o objetivo central aqui? O filme ele quer ser assustador porque ele quer ser assustador. Um filme de drama, um filme que fala sobre o fanatismo religioso. Ele quer te chocar ou só quer jogar ali, sabe? Então isso é muito interessante. E aqui a gente já entra em um polêmico tema aqui, que é cinema, mídia e a política, que são 3 temas que eu acho que andam muito entre si. Muita gente vai discordar de mim, mas, por exemplo, eu acho que o Oscar é uma política, sabe? O Oscar, ele é um evento incrível, né? Sirva-se de passagem, mas que é uma política, né? A gente não pode ignorar esse fato. Não conheço tanto assim o Oscar, mas pelo vendo que os 2 anos que eu assisti o Oscar, eu percebi que o Oscar, o Oscar nem tanto, mas o Globo de Ouro, sim, eu poderia colocar como uma política arrebatadora, sabe? Eu não ligo mais pro Globo de Ouro, assim, né? Eu dou uma olhada para ver quem tá ali, né, e tal. Inclusive já saiu a lista de vencedores, né? E é que a gente entra o cinema, a mídia e a política, né? Esse é um tema que é muito complexo. Acho que dá um vídeo completo aqui, né? Mas o que eu vejo que a mídia hoje, principalmente aquela mídia mais televisiva, o entretenimento audiovisual mesmo, ele tem muito disso, ele tem muito desses elementos do que a gente entende muito sobre a política mesmo. Se você pegar, por exemplo, aqueles filmes, por exemplo, Cidadão Kane, tem outras séries de filmes, e também tem alguns livros que explicam muito isso, né?
Por exemplo, eu tô lendo um livro, eu vou até pegar aqui. Eu tô lendo um livro, O Século do Cinema, do Galblay Rocha. É um livro, e também ele tem muito desse sentido de como a política interferiu e interfere um pouco, né, no que a gente conhece hoje sobre o cinema, né? Se a gente assistir, por exemplo, o filme do Mank, que é um filme contestável, tem muitos desses elementos de política ali presentes no cinema, no filme, né? E aí a gente vê como a mídia controla todo esse âmbito, né? Principalmente naquela época, por exemplo, daquelas sitcoms clássicas, sabe? A mídia, ela estava ali, né? E a política também controlava certamente algumas produções. Por exemplo, por que que hoje ainda o Will Smith nunca ganhou um Oscar? Cara, a atuação dele em Busca da Felicidade, um filme maravilhoso de 2005, é incrível, né? A atuação dele, ele incorpora um personagem muito bem. E isso, cara, tem outros atores aí maravilhosos, sabe? Como o Adam Sandler não venceu o prêmio ali do Oscar de 2019, né? Do 2020, do Joias Brutas, né? Como, assim, aí outra coisa aqui, falando aqui um pouco sobre mídia e cinema e política, como o Parasita, no caso, ele entrou, né? O Parasita é um filme maravilhoso, é um dos melhores filmes de drama que eu assisti, mas isso tem muito do investimento do filme, né? E aí entra um pouco de política, aqui nem tanto, mas a mídia tá ali, sabe? Eu acho que a mídia e o cinema estão colaborando muito nesse sentido. E aí, a gente entra no último ponto aqui, que existe um lado certo sobre a opinião, né? Os filmes do Tarantino são bons mesmos? São bons. Mas eu tô certo? Ou você pode ter uma outra opinião? Eu tô certo sobre, por exemplo, os filmes de heróis são cinema? Eu acho que sim, são cinema. Mas e por que o Martin Scorsese falou que não são cinema? Ele tá errado? Ele tá certo? O que ele quis falar naquela fala dele? Recentemente o James Cameron, ele falou sobre algo também, acho que foi a respeito dos filmes de heróis. Eu até esqueci o que ele deu aqui, eu vou até olhar aqui rapidão. É o seguinte, o James Cameron, ele faz uma fortíssima crítica aos filmes da Marvel e elogia Duna, sabe? Então, assim, eu imagino, assim, são blockbusters, sabe? Os filmes da Marvel são blockbusters. Duna é um blockbuster. Não faz sentido, mas é a opinião do cara, sabe? Por exemplo, uma outra coisa que acontece muito, deixa eu ver aqui, sobre existe um lado certo da coisa, que foi muito discutida discutida na época e também recentemente, é a respeito da atriz Letitia Wright, a anti-vacina, sabe? Que isso atrasa o projeto, e muita gente falou que ela tá certa, muita gente falou que ela tá errada. Na minha opinião, ela tá errada, né? Mas é a vida dela. Se ela acha que tomar vacina não é legal, beleza. Tem também um outro lado da história, né? Que a gente também não olha, não percebe muito, que é a respeito de que tem não é que isso acontece, né? Mas, na minha opinião, eu acho que também tem alguns probleminhas ali, principalmente por parte dos Estados Unidos, sabe? Porque será que a vacina ela não é uma forma do investimento do governo lucrar com as vacinas? Então, é bobagem, mas eu imagino que isso pode ter passado pela mente da Letitia Wright. E assim, cara, o essencial aqui da Letitia Wright, se tá atrasando o filme, beleza, manda ela embora, né? Até porque, pra mim, ela não faz a menor diferença naquele filme, né?
E, cara, é isso, sabe? São essas pautas que eu queria tratar com vocês hoje. Eu sei que o texto desse roteiro aqui não ficou tão perfeitamente assim, mas de vez em quando eu vou trazer esses momentos assim de crítica mesmo, né? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente aqui o que você achou dessa pauta de hoje. Não foi fácil fazer esse vídeo, porque são assuntos bem complicados que exigem mais experiência no cinema, sabe? Existe mais conhecimento, sabe? Mas eu acho que deu certo aqui, né? Deu um vídeo bem legal. E eu gostaria de saber da tua opinião, o que você acha sobre esses temas. Você concorda, você discorda, você acha que é bobagem, né? Então deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou sua amiga que gosta desse tipo de conteúdo, porque isso vai me ajudar bastante a espalhar esse vídeo para mais cinéfilos que têm também essa essência de debater sobre o cinema, né? Então, a crítica, a discussão da discordância no cinema é mais uma edição de histórias fascinantes sobre o cinema e o design gráfico. Então, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu e até a próxima.